Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os operantes verbais. O Skinner, quando escreveu o comportamento verbal em 1957, ele conseguiu descrever para a gente 6 tipos de operantes verbais primários. Entre esses comportamentos, entre esses operantes verbais primários, ele cita o ecoico, o textual, a transcrição, que pode ser cópia ou ditado, o tato, o mando e o intraverbal. Vamos entender um pouquinho cada um desses comportamentos, né? Vamos começar pelo comportamento ecoico. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que quando eu falo de comportamento verbal, eu vou buscar sempre uma relação de contingência, certo? Nesse caso de uma relação de contingência, eu preciso de algum tipo de estímulo antecedente que serve de ocasião para eu emitir um tipo de resposta. E essa resposta ela vai produzir algum tipo de reforçamento. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do ecoico. O ecoico, ele é um tipo de comportamento que estabelece uma relação de correspondência formal ponto a ponto entre o estímulo antecedente e a resposta que eu emito. Por que correspondência formal ponto a ponto? Vamos olhar aqui por um exemplo bem específico. Então imagina que eu estou aqui diante de uma criança, por exemplo, e falo para ela assim, fala assim, papai. Quando eu falo papai, eu estou dando um estímulo vocal, um SD vocal para a criança. E ela vai emitir uma resposta também vocal, papai, que tem correspondência formal ponto a ponto com o meu SD. Ou seja, eu falei papai e ela vai dizer papai. Então, tem uma correspondência na forma de emissão desse comportamento, ele tem que ser igual. Nesse caso, quando a criança, diante do papai, fala papai, eu reforço. Ah, muito bem, parabéns, você conseguiu. Por aí vai. Quando o meu SD é vocal e a resposta também é vocal, e reforço socialmente esse tipo de comportamento, eu estou estabelecendo uma relação ecoica. Por que ecoico? Ecoico vem de eco. No eco, não tem quando você, por exemplo, vira e grita dentro de uma caverna, alô, aí vai assim, alô, 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 né? Tem uma correspondência formal. É daí que surge a lógica do ecoico. Eu repito, eu imito um som emitido por uma outra pessoa, para eu obter reforçadores sociais. Esse é o ecoico. O ecoico é provavelmente um dos primeiros comportamentos que a gente aprende durante o processo de aquisição de linguagem. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse caso. Ao mesmo tempo, eu tenho o comportamento que a gente chama de textual. No textual, diferente do comportamento ecoico, o SD ele não é vocal, ele é escrito. Então, por exemplo, diante de uma palavra escrita, eu leio essa palavra. Então, por exemplo, aqui está escrito SD escrito. Então, diante desse SD, eu emiti uma resposta vocal com correspondência formal ponto a ponto a esse estímulo. SD escrito. Logo, alguém vai dizer, muito bem, conseguiu ler direitinho. Isso é o que eu chamo de um comportamento textual. É um comportamento de leitura. Já o comportamento de transcrição do tipo cópia, porque eu também tenho ditado, na cópia, o SD é escrito, ou seja, eu tenho uma palavra escrita e eu copio essa palavra escrita com correspondência formal ponto a ponto. Eu copio a mesma palavra e vou obter reforçadores. Então aqui é o que eu chamo de um comportamento de transcrição. Já no comportamento de transcrição do tipo ditado, o SD é vocal e a resposta é escrita. Então, nesse caso, quando você está lá na escola e a tia faz o ditado, copia aí, ela vai falando e você vai copiando, isso é um comportamento de transcrição do tipo ditado. Quando você copia certinho, ela vai te reforçar com um elogio, com uma estrelinha no seu caderno, alguma coisa. Esses comportamentos são os de correspondência formal ponto a ponto. Mas existem comportamentos que também servem, mas tem o que a gente chama de correspondências temáticas. O que é uma correspondência temática? Um comportamento ele não se associa ao outro pela sua forma, mas ele se associa por um tema. Então, por exemplo, quando eu viro para vocês e falo assim, eu sou o Luciano, quer dizer que eu estou descrevendo quem eu sou.
eu estou tateando. Quando a gente fala do comportamento de tato, a gente associa sempre a questão tátil, ao que eu pego com a mão. Mas eu também posso, por exemplo, falar de objetos ou de propriedades de objetos. Por exemplo, se eu disser para vocês que isso aqui é um controle dessa televisão, eu estou tateando um objeto, ou seja, diante de um estímulo não verbal, um objeto, eu estou descrevendo, pode ser tanto vocal quanto escrito, que eu poderia escrever que isso aqui é um controle, né? Mas eu estou tateando, estou descrevendo o que é esse objeto. Ou eu poderia tatear uma propriedade desse objeto. Esse controle é preto. Esse controle é pequeno. Eu estou tateando propriedades desse objeto. Mas o tato, ele tem uma função para a gente muito importante, que é o fato de que é a partir dele, por exemplo, que eu relato as minhas emoções. Então, quando eu falo para alguém, estou com fome, eu estou tateando um evento privado. E é a partir desse tatear um evento privado que eu vou obter meus reforçadores, que alguém vai me dar algo de comer, por exemplo. Né? Ou eu posso dizer, nossa, estou com raiva. É a partir daí que alguém pode perceber que está me irritando e tentar mudar seu comportamento. Estou cansado. Estou tateando para que alguém cesse aquelas atividades. E aí a gente estabelece formas de comunicação funcionais. Já o mando, ele é um comportamento que acontece diante de uma operação estabelecedora, uma operação motivacional. Por exemplo, estou privado de alimento, estou com fome, logo eu digo, estou com fome. Ou me dê alguma coisa para comer, por exemplo. Quando eu falo estou com fome, a priori estou tateando, mas a gente vai entender essa relação depois. Mas, a priori, quando eu falo assim, me dá alguma coisa para comer, me dá água, me dá comida, me dá tal coisa, eu estou emitindo o que eu chamo de um mando. Eu estou especificando para a pessoa, a partir de uma resposta que pode ser vocal, escrita ou mesmo gestual, tipo, eu posso apontar para o que eu quero, como a gente já falou em exemplos de aulas anteriores, e a pessoa vai reforçar o meu comportamento de emitir mandos. Lembre, comportamento verbal não é sinônimo de comportamento vocal. A gente está falando de formas de se comunicar funcionalmente com o meio ambiente. De modo que o comportamento verbal, ele produz uma relação primeira em uma outra pessoa, em um ouvinte, ok? Por último, eu tenho o que eu chamo de um comportamento intraverbal. O comportamento intraverbal, ele pode ter SDs que são vocais, escritos, gráficos, gestuais, de qualquer forma. E eu também tenho respostas que podem ser vocais, escritas, gestuais e tudo mais, para ser reforçado. Basicamente, intraverbal é o tipo de relação que a gente utiliza verbalmente para fazer conversações. E reparem que as conversas, elas são temáticas. Então, por exemplo, quando alguém vira para mim e fala assim, qual o seu nome? Eu falo Luciano, existe uma correspondência temática entre a pergunta e a resposta que eu estou emitindo. São relações de conversação. Ou quando você completa uma sentença, por exemplo, se eu virar para vocês e dizer 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato. Provavelmente vocês completaram aí, enquanto vocês estão assistindo. Então, toda relação que existe uma correspondência temática entre uma conversação são relações que a gente entende como relações intraverbais. Luciano, por que é importante essas classificações? Veja, normalmente são repertórios básicos que eu preciso para aprender a me comunicar, e ao mesmo tempo eu consigo identificar algumas questões relacionadas a problemas de aprendizagem ou dificuldades de aprendizagem, como por exemplo, uma pessoa que não faz ecoico, ela pode ter um problema auditivo, ou ela pode ter um problema relacionado a algum desenvolvimento motor da sua fala, e a gente vai precisar de uma avaliação de uma fono para nos ajudar nesse sentido. Ela pode ter uma dislalia, por exemplo, a um distúrbio ali da fala. Num comportamento textual, eu posso estar falando de pessoas que não conseguem emitir textuais, que podem desenvolver o que a gente chama de dislexia. Ou no caso da transcrição, de uma disgrafia, ela não consegue emitir, ela espelha a letra, ela não consegue emitir alguns comportamentos. Ou no caso aqui de outras relações, a gente pode falar aqui de questões relacionadas a atraso cognitivo ou até mesmo algum outro tipo de coisa que pode estar associada à não emissão de alguns desses comportamentos. Mas a tendência é que esses comportamentos sejam aprendidos ao longo da nossa história e a gente vai destrinchando cada um deles, ok?
Na próxima aula, a gente vai descrever um pouquinho mais sobre cada um desses operantes, com alguns exemplos e algumas classificações alternativas que eles possam ter. A gente se vê lá.